Cada pessoa tem eventos em que repensa completamente sua vida e suas crenças, princípios e visão de mundo em geral mudam. Duas pessoas arruinaram minha vida e a ideia de uma família forte e amigável. Uma dessas pessoas foi minha amada esposa, que me contou mentiras por muito tempo e, como um tolo ingênuo, acreditei nela. No primeiro dia da quarta série, eu conheci David Jones. Eu sou Henry Johnson, e devido à disposição dos assentos da senhorita Jenkins por ordem alfabética, David acabou sentando atrás de mim na fileira do meio. Tendo 10 anos, eu naturalmente nutria suspeitas em relação a qualquer coisa ou pessoa nova. Então, quando o garoto novo, David, foi colocado logo atrás de mim, minha cautela se intensificou. Eu não era o maior garoto da classe, na verdade eu era bem pequeno para minha idade e só alcancei o tamanho dos outros depois de experimentar um surto de crescimento, alguns anos depois. David, por outro lado, era um pouco maior do que eu, o que só alimentou minha desconfiança. Nossa interação tomou um rumo negativo naquele primeiro dia quando senti um toque nas costas e me virei para encontrar David, o garoto novo, pedindo um lápis emprestado. Eu não conseguia entender como alguém poderia vir para a escola despreparado. Enquanto procurava um lápis extra na minha mesa, a senhorita Jenkins interrompeu a aula para questionar por que eu não estava prestando atenção. Dê a ele um lápis e pare de brincar, ela repreendeu, sendo repreendida logo no primeiro dia. David não estava ganhando nenhum ponto no meu livro, no entanto, nos dias seguintes, trocamos algumas conversas, principalmente dentro de um grupo de alunos mais estudiosos, e comecei a entreter a ideia de que talvez o garoto novo não fosse tão ruim assim. Durante todo esse tempo, Billy Baron estava reafirmando seu domínio no parquinho. Conhecido como Big Billy, ele era o epítome de um valentão da classe, até mesmo alvejando alunos da quinta série sempre que podia. Ele exalava arrogância em sua destreza física. Big Billy não perdeu tempo e, no quarto dia de aula, ele me encurralou durante um momento de distração do professor, determinado a afirmar seu domínio. De repente, David apareceu do nada, dando um body check em Big Billy e o jogando no chão. David rapidamente montou em Billy, acertando 4 socos sólidos em seu rosto, antes de recuar, antecipando as repercussões. Para nossa surpresa, Billy começou a chorar. A comoção atraiu 2 professores antes que alguém pudesse fugir. Embora tenhamos acabado com uma semana de detenção, nada conseguiu tirar os sorrisos dos nossos rostos. Do lado de fora da sala do diretor, agradeci a David por sua intervenção. É para isso que servem os amigos, ele simplesmente respondeu. Desde aquele dia, David e eu forjamos uma amizade genuína. No Natal, nos tornamos melhores amigos, e no verão, nosso vínculo se aprofundou para o de irmãos. Ajudei David com seus estudos enquanto ele me ensinava técnicas de autodefesa, ajudando um ao outro a superar nossas fraquezas. A senhorita Jenkins parecia ter um olhar aguçado porque, no dia de ação de graças, ela havia identificado sinais de dislexia em David. Com o apoio de seus pais e de um terapeuta habilidoso, David começou a prosperar academicamente, enquanto eu ficava mais confiante para enfrentar valentões. Você acredita? No verão, até Billy tinha se tornado amigo de David e de mim. Acontece que Billy também era disléxico, embora sua condição fosse mais grave que a de David, e suas dificuldades com o aprendizado tinham alimentado seu comportamento de intimidação. Depois que ele recebeu o apoio necessário, ele passou por uma transformação notável. Por trás de sua raiva e frustração, havia uma pessoa genuinamente boa. Billy até veio em nosso auxílio contra crianças mais velhas, o que me levou a ponderar que talvez a dislexia fosse mais comum do que eu imaginava. Conforme amadurecemos e entramos no ensino médio, Big Billy, como ainda era carinhosamente chamado, começou a jogar futebol americano no outono e beisebol na primavera, rapidamente ganhando um status de destaque em nossa escola. Apesar de sua nova popularidade, ele permaneceu fiel à sua natureza bondosa. Após a formatura, ele se alistou e tragicamente perdeu a vida no Iraque um ano depois. Seus companheiros soldados o tinham na mesma alta consideração que nós, tornando o dia em que nos despedimos de nosso amigo William Barron o mais triste da minha vida. No entanto, essa tristeza foi superada 7 anos depois. David e eu frequentamos universidades diferentes, mas mantivemos contato. Durante as férias e os verões, nos reuníamos, continuando perfeitamente de onde paramos,
compartilhando histórias, buscando interesses românticos e buscando diversão enquanto evitávamos problemas. No meu terceiro ano, conheci Arielle e me apaixonei profundamente. Ela era charmosa, espirituosa, inteligente e me mantinha alerta. Ela me desafiava, flertava e provocava, mas também levava as coisas devagar. Eu estava disposto a esperar indefinidamente por ela. Não demorou uma eternidade, apenas 6 meses, antes que ela se tornasse uma presença permanente na minha vida, ou assim eu acreditava. Quando o verão chegou, meus pais queriam ansiosamente conhecê-la, formando silenciosamente opiniões sobre a mulher que havia conquistado meu coração. Ela ficou conosco por 2 semanas enquanto eu fiquei com a família dela. No fim do verão, ambos os conjuntos de pais aprovaram. Embora eles tenham aconselhado esperar até o casamento, eles provavelmente entenderam que não era realista. Arielle e eu recebemos lembretes gentis sobre contracepção de nossos respectivos pais. Meu pai em particular enfatizou o uso de proteção se necessário. Eu o tranquilizei, sabendo que Arielle já estava tomando anticoncepcional. Durante aquele verão em que Arielle me visitou, ela conheceu David, e eles rapidamente desenvolveram um vínculo surpreendentemente próximo. Houve momentos em que eu me afastava por alguns minutos apenas para retornar e encontrá-los compartilhando risadas. Arielle o cutucava de brincadeira com o ombro, e ele respondia com um abraço caloroso. Parecia que eles se conheciam há tanto tempo quanto David e eu nos conhecíamos, e admito que senti uma pontada de ciúmes. Mas raciocinei comigo mesma, lembrando que eles eram as 2 pessoas mais próximas de mim no mundo, e se eu não podia confiar neles, em quem eu poderia confiar? Quando voltamos para a escola para o nosso último ano no outono, Arielle ocasionalmente perguntava sobre David e seu bem-estar. Tentei me convencer de que era normal, dada a amizade recém-descoberta deles, mas às vezes, isso pesava na minha mente. Embora Arielle nunca tenha se detido no assunto, eu não conseguia me livrar da sensação de que os limites estavam sendo borrados. Eu sabia que precisava amadurecer e deixar de lado quaisquer preocupações que eu tivesse sobre o relacionamento deles, e na maior parte do tempo, eu consegui. Quando a formatura chegou, eu pedi Arielle em casamento, e ela disse sim, trazendo uma sensação de contentamento. Nós 2 conseguimos empregos em Hartford, Connecticut, encontramos um apartamento e começamos nossa vida juntos. Refletindo sobre uma conversa que tive com meus pais anos antes no casamento do meu primo, eu havia declarado: eu nunca passarei por tudo isso. Eu encontrarei uma mulher que queira um casamento simples seguido de uma celebração, e é isso. Depois que meus pais pararam de rir, meu pai me deu um conselho. Quando você conhece a garota certa, e se você encontrar, você fará o que ela quiser, sorria e finja que está gostando. O sorriso da minha mãe confirmou sua sabedoria, e eu levei a lição a sério. Quando chegou a hora, ajudei Arielle a encontrar um local, contratar um florista, escolher o bolo, decidir o menu e enviar os convites. Usei o smoking que ela gostou, ensaiei meus votos e segui sua liderança. Vá em frente e ria de mim o quanto quiser. Vocês fizeram a mesma coisa, e no fundo, vocês sabem disso. David voou para ser meu padrinho, e o casamento correu bem. Eu me acomodei feliz na vida de casado com Arielle, e 6 meses depois, David se mudou para Hartford. A vida melhorava a cada dia. Eu já tinha superado qualquer ciúme que sentia há muito tempo e tinha total confiança em ambos. Mais tarde, percebi como essa confiança tinha sido mal colocada. Nós 3 estávamos prosperando em nossos respectivos empregos, aproveitando as bênçãos da vida. À medida que progredimos além de funções de nível básico e abraçamos maiores responsabilidades, nosso vínculo permaneceu forte, apesar de morarmos em partes diferentes da cidade. David residia do outro lado da cidade, mas a comunidade unida de Hartford garantia encontros regulares. Era comum eu voltar para casa e encontrar Arielle e David rindo enquanto tomavam uma cerveja na mesa da cozinha. Numa sexta-feira à noite, entrei em casa para uma brincadeira divertida. Olha quem voltou, entrando como um veterano, provocou Arielle, provocando risadas. Dia difícil, hein? Ela continuou enquanto eu largava meus pertences no sofá. Alguns dias parece que tudo que eu faço é papelada, relatórios, e não consigo nada substancial, eu resmundi. David,
Subitamente animado, interrompeu, nada substancial? Que tipo de burocrata você é? A papelada é a espinha dorsal. Se estiver resolvido, está tudo certo. Revirei os olhos. Diga isso à NASA, que conseguiu lançar uma nave espacial em Marte apesar de sua papelada estar em ordem. Fez um estrago espetacular. David riu com Arielle se juntando a mim. Peguei uma cerveja, levantando-a em tom de brincadeira. Nunca faça nada sem entusiasmo. Para a papelada, brindamos, cada um tomando um gole. Naquela noite, grelhamos hambúrgueres, assamos batatas e Arielle preparou uma salada. David ficou, e na manhã seguinte todos nós saímos para tomar café da manhã. Basicamente, marcou o início de um fim de semana bem típico. David mencionou ter um encontro no sábado à noite e algumas tarefas para fazer antes, então não o vimos pelo resto do fim de semana. Isso me serviu bem, já que eu desejava um tempo sozinho com Arielle, embora tecnicamente fosse apenas um apartamento. Como mencionei, a vida era boa. Tão boa, na verdade, que não percebi as mudanças sutis em nosso relacionamento. Foi talvez 1 ano e meio depois de nosso casamento que Arielle começou a ficar até tarde no trabalho com mais frequência. Ela também começou a se vestir de forma mais profissional. As mudanças não foram abruptas ou excessivas, então, quando finalmente reconheci o padrão, descartei-o como meramente uma jovem motivada cumprindo suas obrigações profissionais. Com nossa renda maior, entendi seu desejo de se vestir melhor. Apesar disso, ainda nos encontrávamos regularmente com David, que frequentemente me esperava sozinho nas noites de sexta-feira. A velha bola e corrente está trabalhando até tarde de novo? Parece que sim. Ela tem feito isso com bastante frequência ultimamente. Sim, ela assumiu mais responsabilidades e está trabalhando mais horas. David assentiu e murmurou, sim, você tem que admirar isso. Eu hesitei. Sim, acho que sim. Temos discutido começar nossa família em breve, mas ela quer progredir um pouco mais na empresa primeiro, acha que será mais fácil voltar a trabalhar quando estiver pronta. Sim, acho que faz sentido, David respondeu, virando-se. Pegamos algumas cervejas e nos acomodamos em cadeiras na sala de estar, ambas estranhamente silenciosas por um tempo. Tudo mais está indo bem em casa? David tentou soar casual, mas saiu forçado. Sim, principalmente. Ela tem estado muito cansada ultimamente quando chega em casa, então tenho me envolvido mais com as tarefas. Parei, debatendo se deveria confessar para minha melhor amiga. Mas estou começando a me preocupar com ela, ela tem estado muito cansada para, você sabe, e estou pensando que talvez ela precise de um suplemento de ferro ou algo assim. David pareceu perdido em pensamentos por um momento antes de refletir calmamente, trabalhando até tarde, cansado o tempo todo, sem se sentir íntimo. Ele suspirou. Sim, talvez ela precise de um suplemento de ferro. Olhei para David, meu irmão em tudo, menos no sangue, e balancei a cabeça. Ela não faria isso, não Ariel. Ela nunca faria isso. Você está certo, eu estou apenas sendo paranoico, não Ariel. Deixamos a conversa morrer por alguns minutos antes de eu olhar para David e dizer, tenho alguns bifes na geladeira. Uau, vivendo grande, qual é a ocasião? Apenas me sentindo extravagante, meu amigo, apenas me sentindo extravagante. Era uma fachada de confiança, embora ambos precisássemos desviar a conversa. David e eu esperamos um pouco, trouxemos alguns salgadinhos e tomamos outra cerveja antes de prosseguir para grelhar os bifes quando Ariel voltou para casa 1 hora depois. Dali em diante, foi uma típica noite de sexta-feira agradável, e eu empurrei nossa discussão anterior para o fundo da minha mente. Essa rotina continuou por cerca de 6 meses até uma noite em que Ariel se aproximou de mim. Henry, a mãe não está muito bem. Ela tem expressado sentimentos de solidão, especialmente desde que o pai faleceu. É como se ela estivesse apenas cumprindo a tarefa. Eu entendo, querida. Que tal convidá-la para ficar conosco por um tempo? Na verdade, eu estava pensando em ir lá passar um fim de semana. Talvez ela só precise de um tempo entre mãe e filha. Deixe-me dar um pouco de contexto. David e eu viemos do sul de Rhode Island,
perto da fronteira com Connecticut, enquanto Ariel cresceu fora de Burlington, Vermont. Ela tinha uma profunda afinidade pela vida rural, frequentemente buscando consolo na tranquilidade de campos remotos, longe da agitação das multidões e do trânsito. Pelo menos era assim que ela costumava ser. Então, senti que era hora de ela dar um tempo. Quando você está planejando ir embora? Eu estava pensando neste fim de semana. Vou embora na sexta-feira, dirijo até lá e volto no domingo à noite. Vou passar a semana inteira depois de compensar você. Eu poderia me juntar a você, sabia? Querida, se você fizer isso, minha mãe vai focar toda a atenção em você. Você é como o filho que ela nunca teve, ela disse com um sorriso. Exceto pelo seu irmão George, certo? Bem, George sempre foi uma decepção para a mamãe, e ela caiu na gargalhada. Ok, querida, você venceu. Vá ver sua mãe e divirta-se. Eu te amo, velho, ela provocou. Ultimamente ela tinha começado a me chamar assim, embora eu não gostasse muito disso. Depois disso, ela visitava a mãe aproximadamente a cada 4 semanas, ficando por um longo fim de semana antes de voltar para casa rejuvenescida e contente. Parecia benéfico para ela e para a mãe, então me abstive de reclamar. Não é isso que os maridos fazem? Eles se esforçam para manter as mulheres em suas vidas felizes. Pelo menos foi isso que fui criado para acreditar. Ariel visitou sua mãe mensalmente por cerca de 8 meses, mas ela não trabalhava mais até tarde como costumava fazer. Ela também não parecia tão cansada. Eu achava que visitar sua mãe de vez em quando era bom para ambas, e eu considerava isso uma coisa positiva para todos nós. Nossa vida na cama também melhorou, então não tive reclamações. Quando as coisas estão indo bem, é fácil presumir que continuarão assim, mas a mudança pode acontecer de repente e inesperadamente. Numa quarta-feira à noite, enquanto dirigia para casa sob chuva forte e distraído com meus pensamentos, passei no sinal vermelho e fui atingido com força no lado do motorista. Eu tinha ouvido falar de pessoas morrendo em acidentes semelhantes, então, quando recuperei a compostura e entendi o que tinha ocorrido, me senti sortudo. Sofri uma perna quebrada, hematomas no meu lado esquerdo e uma concussão leve, mas estava vivo mais tarde. Percebi que se o impacto tivesse ocorrido 6 pés mais atrás na minha porta a 45 milhas por hora, apenas 1/10 de segundo depois, eu teria morrido. É assim que a mente de um engenheiro funciona. A diferença entre a vida e a morte foi de apenas 1/10 de segundo. Os serviços médicos de emergência chegaram, me colocaram em uma maca e me transportaram para o hospital. Depois de ser examinada, remendada e engessada na perna, fui mandada para casa na manhã seguinte. Ariel me mimou por uma semana, o que não me incomodou nem um pouco. David começou a me visitar toda a noite para verificar meu progresso e oferecer assistência. Por fim, ambos concluíram que eu tinha mobilidade suficiente para cuidar de mim mesmo, e a vida retomou seu curso normal. Na semana seguinte, voltei a trabalhar, e Ariel ou David me davam carona de ida e volta, enquanto meus colegas de trabalho continuavam a me importunar. Usar muletas tende a atrair esse tipo de atenção, e admito que tirei vantagem disso. Conforme o desconforto foi passando, o gesso e as muletas se tornaram mais um incômodo do que qualquer outra coisa. Eu conseguia subir escadas, ir ao estacionamento e fazer caminhadas curtas, mas isso exigia esforço, então eu geralmente ficava no prédio para almoçar. Eu era móvel, mas não exatamente rápido. Em pouco tempo, Ariel parou de me paparicar, e comecei a esperar ansiosamente o dia em que meu gesso seria retirado. 4 semanas após o acidente, ela se aproximou de mim e disse: Henry, faz um tempo que não visito minha mãe. Você se importaria se eu fosse até lá neste fim de semana? Vou ser rápido, sair no sábado de manhã e voltar no domingo à noite. Eu não estava muito animado com a ideia, mas estava me virando bem. Como eu ainda não sabia dirigir, liguei para David para ver se ele poderia ajudar, se necessário. Ele estava disponível? Sexta-feira à noite, ele apareceu na minha porta com uma sacola de compras, a maioria bifes, cerveja e alguns sacos de nachos, e se acomodou no quarto de hóspedes para o fim de semana. Não pude reclamar. Abrimos algumas geladas enquanto minha esposa fazia as malas para a viagem.
Ariel vai ver a mãe de novo neste fim de semana? É, já faz um tempo. Estou bem, e a mãe dela precisa dela. Tenho certeza. Olhei para minha amiga, mas permaneci em silêncio. Quando a manhã chegou, Ariel se despediu de mim com um beijo, seu ânimo elevado, enquanto ela saía pela porta e dirigia em direção a Vermont. David pareceu permanecer na porta mesmo depois que ela saiu, me levando a finalmente perguntar: o que está em sua mente? Eu? Nada. Você me conhece. Eu sou o Sr. Getalon. Não se preocupe. Não há nada para ver aqui, ele respondeu. Vamos tomar café da manhã, Sr. Getalon. Estou faminto. Se você nunca passou pela experiência de ter sua perna engessada, não consegue compreender o desafio de entrar em um carro com uma perna completamente esticada e imóvel. Você fica com algumas opções: sentar-se desajeitadamente de lado no banco de trás ou tentar a manobra de escorregar e deslizar na frente. O método de escorregar e deslizar é assim. Você ajusta o assento todo para trás e achata o encosto. Colocando um saco plástico no assento, você senta nele e desliza para o encosto até que esteja longe o suficiente para balançar sua perna para dentro do carro. Então você desliza para frente para a posição correta do assento e levanta o encosto para sua configuração normal. Ao chegar ao seu destino, você repete o processo ao contrário para sair do carro. Sair para tomar café da manhã se tornou uma provação, então decidi fazer valer a pena o esforço e pedi generosamente do menu. Bem, quase. Optei por ovos Benedict, batatas fritas caseiras, café e suco de laranja com um acompanhamento de várias fatias de bacon. Pensei brevemente em pedir um muffin de mirtilo grelhado, mas fiquei envergonhado demais para pedir quando a garçonete voltou. Era sábado e minha perna machucada me deu a desculpa perfeita para pular tarefas, então David e eu decidimos aproveitar ao máximo. Visitamos a loja de artigos para atividades ao ar livre para dar uma olhada em varas de pesca de alta qualidade e pegamos algumas moscas. Apesar de nossas aspirações elevadas, mantivemos um orçamento. Em seguida, fomos ao campo de tiro e alugamos algumas armas por 1 hora. Nenhum de nós possui armas de fogo nem desejamos particularmente, mas ocasionalmente sentimos a necessidade de atirar algumas vezes e mostrar algum respeito a esses alvos. Nem preciso dizer que os alvos nunca estiveram em perigo real. Almoçamos um churrasco tarde da noite, demos uma olhada na loja de ferragens para comprar novos gadgets, visitamos a loja de eletrônicos só para nos divertir e voltamos para casa no início da noite. Depois de um dia cheio, nos acomodamos na varanda com algumas cervejas, conversamos e nos deliciamos com o maior prato de nachos que conseguimos preparar. David ficou em silêncio por meses, mas naquela noite seus pensamentos reprimidos começaram a vir à tona. Como está a mãe de Ariel ultimamente? Praticamente a mesma de sempre. Ela parece bem quando falo com ela, mas Ariel diz que está se sentindo mal desde que o marido faleceu. Ela não tem um filho? Acho que o conheci. O nome dele é George, certo? Sim, é ele. Ele é um cara sólido. Não o vejo com tanta frequência quanto gostaria, mas acho que vocês se dariam bem. Ele é direto, engraçado, sem frescuras. Ele se casou com uma garota local e mora a cerca de 1 hora de distância de Marie. Marie sendo a mãe de Ariel, certo? Exatamente. Vocês dois se dão bem? Ah, definitivamente. Ela é como uma segunda mãe para mim. Quando Ariel e eu nos casamos, o marido dela faleceu cerca de 1 ano depois, mas ambos me receberam na família de braços abertos. Sabe, não consigo me lembrar de uma única vez que a TV estava ligada quando a visitei. George Sr., o pai de Ariel, tinha sua cadeira favorita perfeitamente arrumada para assistir TV, mas ele nunca a ligou quando eu estava lá. Nós apenas sentávamos, conversávamos, fazíamos piadas e aproveitávamos a companhia um do outro e aquela TV ficava desligada o tempo todo. Isso sim é hospitalidade de verdade. Concordei com a cabeça, um sorriso se formando em meus lábios. Sinto falta dele, admiti. Os 6 meses iniciais após sua morte foram particularmente difíceis para Ariel. Ela não era ela mesma. Mas então algo mudou. Seu comportamento melhorou.
Ela começou a se vestir mais elegantemente e a compartilhar anedotas sobre seus colegas de trabalho. Suponho que isso coincidiu com o fato de ela começar a socializar mais nas sextas-feiras depois do trabalho com as mulheres de seu escritório. David permaneceu em silêncio, seu olhar fixo no amplo gramado atrás do apartamento. Você tem visto muito Marie ultimamente? A pergunta sobre Marie mexeu com algo que estava me atormentando há algum tempo. Na verdade, tirando Natal, não a vejo há quase um ano. Ariel vem nos visitar uma vez por mês e falamos ao telefone ocasionalmente, mas ela tem estado diferente. Há essa tensão entre nós por algum motivo. No Natal passado, quando fomos lá por alguns dias, ela pareceu feliz em me ver, mas sempre que estávamos sozinhos, ela encontrava maneiras de se manter ocupada. Quando me ofereci para ajudar com a louça, ela educadamente recusou e foi embora. Tentei ajudar com o jantar, mas ela insistiu que não precisava de ajuda. Honestamente, comecei a pensar que ela estava chateada comigo, mas então ela me dava um sorriso caloroso do outro lado da sala quando estávamos todos juntos e tudo parecia bem. Pensei em perguntar a ela sobre isso, mas estou preocupada em magoá-la. Talvez ela não esteja brava com você, afinal. É possível que ela esteja se sentindo culpada. Por que ela se sentiria culpada? Ela é uma mulher gentil que não faria mal a ninguém. Não tenho certeza. Talvez ela esteja dividida entre lealdades? Talvez ela acredite que não está cumprindo seu papel como sua sogra como deveria? Enquanto eu processava essa observação, o telefone tocou. Era Ariel. Henry, o que vocês dois fizeram hoje? Foi uma ligação de rotina para checar como está. Contei sobre nosso dia fora e ela compartilhou detalhes do dia que passou com a mãe. Durou talvez 5 minutos e concluiu com: eu te amo. Não era o tipo de coisa que os filmes são feitos, mas era típico da vida de casado. Ariel diz oi. Olá Ariel, David gritou, embora eu já tivesse encerrado a ligação. Qual é o número do celular da Ariel? Eu recitei de memória. Por que você precisa dele? Eu encontrei esse aplicativo legal para o meu telefone. Eu posso digitar qualquer número de celular e ele me diz a localização do telefone. Por que diabos você teria algo assim? Alguns dos caras no trabalho estavam enviando relatórios falsos alegando que visitaram fornecedores quando não tinham feito isso e assim por diante. Em vez de contestar cada relatório e fazer a empresa parecer ruim, comecei a rastrear seus telefones. Nós identificamos os problemas e os resolvemos com um mínimo de aborrecimento. Isso nos poupou de ter que consertar as cercas com os fornecedores. Legal, vocês executivos sempre têm problemas tão pesados, foi uma das trocas mais desrespeitosas que já tivemos. Você não mencionou que sua sogra mora em Vermont? Sim, ela mora nos arredores de Burlington. Por quê? Bem, de acordo com isso, o telefone de Ariel está no Maine, especificamente em Portland. Isso não pode estar certo, eles estão a pelo menos 200 milhas de distância. Seu número de celular é XXXX, certo? De acordo com isso, você está bem na minha frente. Deixe-me ver isso. Olhei para a tela e lá estava eu. Bem, David exagerou um pouco, indicava que eu estava em algum lugar a algumas centenas de metros da minha casa. Então eu digitei o número do celular da minha esposa e ele mostrou que ela estava no Maine. Eu chequei meu irmão, irmã, pais e chefe. Eles estavam todos onde deveriam estar. Verifiquei o número de Ariel novamente e ainda dizia Maine. Olhei os contatos do meu telefone e minha memória do número dela estava correta. O que diabos está acontecendo? Henry, você alguma vez liga para sua sogra enquanto Ariel está lá? Não, geralmente Ariel me liga. Tem alguma coisa que você não disse a Ariel quando ela ligou? Eu entendi a implicação dele. Eu não passei seus cumprimentos. Eu adoraria cumprimentá-la eu mesmo. Disquei o número de Marie e depois de 3 toques ela atendeu. Alô? Como está minha sogra favorita? Eu esperava sua resposta alegre de sempre, mas Marie permaneceu estranhamente silenciosa pelo que pareceu um tempo muito longo. Marie, você está aí? Sim, Henry, estou aqui. Como você está? Estou bem. Eu estava pensando.
Faz um tempo que não conversamos. Queria dar uma olhada e ver como você está. Ah, estou bem, Henry. Você me conhece, sempre fui tranquilo. E você? Como vai o trabalho? Como está a sua recuperação? Quando eles tiram o gesso? Ela parecia estranhamente nervosa. Marie sempre foi composta e tranquila, então isso me pegou desprevenido. Depois de conversar um pouco, cheguei ao ponto. Escute, Marie, desculpe por te incomodar assim, mas eu queria falar com minha esposa sobre algo importante. Você poderia colocá-la no telefone para mim? O silêncio do outro lado da linha era esmagador. Marie, você ainda está aí? Sim, Henry, me desculpe. Ariel saiu para pegar alguns ovos para o café da manhã de amanhã. Tenho certeza de que ela voltará em breve. Sua voz tremeu e qualquer um podia sentir a tensão. Marie não era habilidosa em mentir e isso era óbvio. Tudo bem, por favor, peça para ela me ligar quando voltar, não importa a hora. Estarei esperando. Claro, Henry. Tenho certeza de que ela entrará em contato em breve. Nós nos despedimos e eu desliguei virando para David. Ela mentiu para mim. Isso é comum para ela? Ela nunca mentiu para mim antes. Eu nem pensei que ela soubesse como. Isso não é nada do feitio dela. Poucos minutos depois, o telefone tocou. Era Ariel. Oi, querida, desculpe por não ter atendido sua ligação. Não se preocupe, eu estava pensando em você e queria ouvir sua voz. Oh, isso é tão fofo. Eu também sinto sua falta. Outro motivo pelo qual liguei é para avisar que David insiste em nos levar para jantar no próximo fim de semana. O que você acha? Parece que deveríamos escolher um lugar chique. Eu podia ouvir a risada dela. Como ela pode estar rindo e mentindo ao mesmo tempo? Escute, querida, odeio incomodar sua mãe de novo, mas tem uma coisa que preciso dizer a ela. Você pode colocá-la na linha para mim? Silêncio. Então, ó Henry, ela já foi dormir. Só me diga e eu passo adiante. Fazenda só 10 minutos que liguei para ela. Tenho certeza de que ela ainda está acordada. Por favor, leve o telefone para ela e eu serei rápido. Foi quando Ariel cometeu seu próximo grande erro. Ela ficou irritada comigo. Henry, eu disse que ela está na cama e não vou acordá-la. Só me dê a mensagem e eu direi a ela de manhã. Agora era minha vez de silêncio. Henry, você ainda está aí? Eu realmente não aprecio essa atitude e certamente não mereço isso. Vou contar a ela quando a vir. Boa noite, Ariel. Querida, me desculpe. Eu não quis dizer. Eu terminei a ligação com ela abruptamente. Eu não fiz isso intencionalmente. Fiquei realmente furioso. Parecia que minhas suspeitas eram justificadas e ela estava demonstrando hostilidade para mascarar sua traição. Onde seu aplicativo indica a localização do telefone dela agora? No mesmo lugar. Não mudou. Tudo se tornou evidente para mim. Minha esposa estava me enganando e sua mãe estava ajudando a encobri-la. Pensei intensamente para encontrar um motivo plausível para Ariel mentir e só havia um. Marie nem isso tinha. A atmosfera no meu apartamento ficou tensa pelas próximas horas. Eu tive vontade de beber, mas David interveio, dizendo: você precisa manter a cabeça limpa agora e cerveja não vai ajudar com isso. Enquanto ele preparava o café, percebi que ele tinha um plano. Segurando 2 canecas de viagem cheias, ele entrou na sala de estar e declarou: prepare-se, Henry, vamos pegar a estrada no carregador. Do que diabos você está falando? Escute, Henry, você está furioso e cheio de incertezas. Seu coração está em negação enquanto sua mente sabe a verdade. Você precisa de um encerramento. Estamos indo para Portland para confrontá-la. Você está dentro ou fora? Refletindo sobre isso agora, acho que fiquei em choque. Fiquei ali sentado, dividido e perplexo, até que a clareza me atingiu como um martelo. Raiva e determinação surgiram em mim. Estou dentro. Apesar da minha perna quebrada e das muletas me atrasando, eu finalmente estava seguindo em frente.
O homem confuso e destruído que havia sido enganado por sua esposa e sogra poucas horas antes, o homem medroso suspeitando de infidelidade transformado num homem dirigindo para o Maine para confrontar sua esposa infiel e exigir o divórcio. Era tarde da noite, o horário ideal para dirigir, e os quilômetros voaram sem muita distração. David estava ao volante enquanto eu lutava com meus pensamentos. Ariel estava sendo infiel. Por um ano inteiro, ela supostamente estava visitando sua mãe em Vermont. Mas ela estava realmente me traindo todo esse tempo? Quem era essa outra pessoa e como ela o conheceu? Talvez em Vermont. Mas ela ia lá nos fins de semana? Tentei recuperar o controle das minhas emoções e separar o que eu sabia do que eu especulava. Ela alegou estar em Vermont visitando a mãe, mas ela estava no Maine. Ela mentiu para mim e a mãe dela também. Parecia que eles estavam conspirando. Ela certamente não estava na casa da mãe, apesar das tentativas deles de me convencer do contrário. Todas aquelas noites com as amigas, seu traje elegante no trabalho, a mudança gradual em seu comportamento, tudo começou a fazer sentido. A viagem de Hartford para Portland foi tranquila, levando cerca de 3 horas e meia na rodovia. Saímos da minha casa logo depois da meia-noite, fazendo uma breve parada em uma loja de conveniência 24 horas para tomar café e comer lanches. A ausência de trânsito tornou a viagem tranquila e, conforme nos aproximávamos de Portland, usei o aplicativo de GPS no telefone de David para localizar a localização de Ariel. O layout de Portland tornou fácil a navegação, e às 4h30 da manhã, localizarmos o carro dela estacionado no estacionamento abaixo de um prédio de apartamentos de 3 andares. David confirmou com um aceno de cabeça, dizendo, entendi, antes de voltar para a rua. Onde diabos você pensa que está indo? Você quer sair por aí tocando todas as campainhas para encontrá-la, ou quer esperar ela sair? Bem, eu não tenho certeza. Droga, eu nunca lidei com isso antes. E você não vai ter que lidar de novo. Vamos encontrar uma parada rápida, refrescar, reabastecer e então estaremos prontos para ficar de olho no carro dela. David estava planejando com antecedência. Eu estava um feixe de nervos. Tudo bem, agora eu entendo. 20 minutos depois, estávamos de volta ao carro dela, estacionando em um lugar discreto, mas que ainda permitia uma visão clara do veículo. David desligou o carregador e nos acomodamos para esperar. Eram 5 da manhã de um domingo. O mundo estava parado, e minha esposa infiel estava lá em cima com seu amante, rindo sobre o quão facilmente ela enganou seu marido enquanto eu só podia sentar e esperar. Ficamos sentados lá pelo que pareceu uma eternidade, observando e esperando. O sol nasceu, o dia esquentou, e ainda assim permanecemos lá. Eram quase 10 da manhã quando ela saiu do prédio, de braços dados com seu companheiro de fim de semana. Eu o reconheci imediatamente. Eu o tinha conhecido em algumas de suas reuniões de trabalho. Não é ela? Claro que é. Para trás deles e bloqueios para que ela possa me ver. David ligou o carregador, manobrou em volta da fila de carros, parou atrás do que presumi ser o veículo do idiota e desligou o motor. O idiota me lançou um olhar desafiador quando estava prestes a exigir que eu me movesse, quando Ariel de repente olhou para cima e me viu sentado a apenas 3 metros de distância. Seus olhos se arregalaram em choque. Ela deixou cair sua bolsa e, antes que pudesse soltar um grito, caiu inconsciente. A cabeça dela bateu forte no pavimento e eu não levantei um dedo para ajudá-la. Em vez disso, virei-me para o idiota e disse, ajude-a, babaca. Ela é seu problema agora. Aconselhe-a a nunca mais voltar. Nunca. Fiz sinal para David prosseguir, ele ligou o motor do carregador e voltamos ao trânsito. Minha esposa, o centro do meu mundo, estava esparramada no chão atrás de mim, inconsciente, e eu tinha acabado de abandoná-la ali com seu amante. Se ele quer o prazer, ele pode lidar com as consequências. Ela não era mais minha responsabilidade. Eu cuidei dela durante a doença, a confortei em momentos de perda, a apoiei em problemas de trabalho, a levei para dançar quando ela ansiava por emoção e para jantar quando ela desejava. Eu tinha administrado as finanças, construído economias, trabalhado longas horas, auxiliado nas tarefas domésticas e feito o que fosse necessário ao compartilhar uma vida com alguém.
Agora, nada desse fardo repousava sobre meus ombros. Agora era problema dele. David dirigiu por um tempo antes de estacionar. Você está bem? Ele perguntou. Sim, tomei todas as minhas decisões, tirei todas as minhas dúvidas. Sei o que vou fazer agora. Divórcio? Com certeza. Jurei ficar firme nos bons e maus momentos, mas se eu for a única investida neste casamento, não vale a pena. Não vou tolerar ser enganada ou traída. David simplesmente assentiu, ligou o carregador e partimos para o sul na I-95. Para onde agora? Eu fiz a pergunta, sabendo que era pedir muito. Que tal um dia dirigindo? David sorriu. Vermont? Sim, Vermont. Sul na I-95, oeste na NH Urai 4, depois Urai 202 até Concord, sul na I-93, oeste na I-89 e continue até Burlington. Como você sabe disso? Eu pesquisei enquanto estávamos de olho no carro dela. Eu perdi isso. Você estava dormindo. Sério? Relaxa, você estava exausto. Estresse pode fazer isso. Minha culpa. Não se preocupe com isso. Você está lidando com uma montanha-russa de emoções e eu estou apenas acompanhando o passeio. Eu tinha uma compreensão melhor. Meu irmão, um homem cheio de empatia, demonstrou preocupação genuína por mim e por qualquer um que encontrasse. Enquanto viajávamos para o sul na I-95, e depois para o oeste na NH Hofrester 4, juntei as coisas na minha mente. Revisei cada conversa, cada ação, procurando por qualquer coisa que parecesse incomum. Havia pequenas discrepâncias, mas os humanos são complexos e eu as descartei como desafios típicos dentro de um casamento. Eu acreditava que era apenas uma esposa devotada lutando com as demandas de uma carreira e construindo uma vida juntos. O casamento nem sempre é fácil, mas, olhando para trás, havia sinais de alerta que eu ignorei. De alguma forma, David não os deixou passar. Refletindo sobre nossas discussões passadas e suas observações do ano passado, percebi que ele havia conectado os pontos. Você sabia? Como você sabia? Eu não sabia. Eu só comecei a questionar. O que te deu a dica? Não tenho certeza. Eram os detalhes sutis. Não eram apenas as noites longas no trabalho ou os passeios de sexta-feira com os amigos ou as viagens para o norte para ver sua mãe, mas tudo isso combinado. E então sua cessação gradual desses pequenos gestos que me fez começar a me perguntar. Que pequenas ações? A maneira como ela costumava estender a mão e tocar em você ou no braço sempre que você estava por perto. Os beijos gentis, os sorrisos e seu desejo de ter sua atenção, mesmo no meio de conversas com outras pessoas. Todos esses pequenos gestos pareceram desaparecer cerca de 1 ano e meio após o casamento. Cara, eu invejei muito você. Eu ficava pensando, por que não consigo encontrar uma garota como a Ariel? Eu amava estar perto de vocês dois e imaginar que um dia seria assim meu relacionamento. Então tudo mudou. Como você percebeu isso quando eu não percebi? Ah, você viu. Nós discutimos isso frequentemente. Você só não queria aceitar. Você estava profundamente apaixonado por sua esposa e a ideia de que ela não estava tão comprometida com o casamento quanto você não era algo que você queria entreter. Eu estava alheio. Você estava profundamente apaixonado. Algumas mulheres passam a vida inteira procurando por amor e nunca o encontram, enquanto Ariel o tinha e o deixou escapar. Confie em mim, por mais que você esteja sofrendo agora, ela vai se arrepender de suas ações mais do que você pode imaginar. Você foi um marido devotado, Henry. Eu sei que parece clichê, mas você voltava para casa toda noite. Você não desperdiçava seu salário no bar e permanecia fiel. Você apoiava sua esposa, planejava o futuro, a ouvia e a confortava quando ela estava chateada. Pode não parecer muito, mas no grande esquema das coisas, é tudo. Então, onde foi que eu errei? Você não. Ela errei. Por quê? Quem sabe? Talvez tenha sido a morte do pai. Talvez a pressão da vida adulta, do casamento e de uma carreira tenha sobrecarregado. Talvez a ideia de começar uma família a tenha assustado.
Talvez ela tenha encontrado um manipulador de fala mansa que mexeu com a cabeça dela. Você pode nunca descobrir. Ora, ela pode nem saber. Continuamos nossa jornada em silêncio por um bom tempo depois disso. A viagem de Portland a Burlington dura 4 horas e meia. Em circunstâncias diferentes, eu poderia ter apreciado o cenário. No entanto, naquele dia em particular, foi simplesmente um borrão de quilômetros e tempo passando enquanto eu me preparava mentalmente para confrontar a mulher que tinha sido uma figura materna para mim tanto quanto aquela que me trouxe a este mundo. Eu planejei questioná-la sobre o porquê de ela ter me traído tão profundamente. O que eu tinha feito para merecer suas falsidades e enganos? Eu acreditava que ela me devia uma explicação. Durante a viagem, ocorreu-me que essa mulher tinha a chave para muitas das minhas perguntas sem resposta, mas ela seria franca com a verdade? 45 minutos ao sul de Portland, quando nos aproximamos da fronteira de New Hampshire, expressei frustração, dizendo, eu deveria tê-lo confrontado. David, mantendo os olhos na estrada, riu em resposta. Absolutamente, eu consigo imaginar. Você abriria a porta do carro, manobraria para sair com sua perna machucada, pegaria suas muletas, mancaria até ele e daria a ele um pedaço da sua mente. Eu admiti, eu ainda deveria ter feito alguma coisa. Não se preocupe. Assim que sua perna sarar e você estiver com força total, nós o rastrearemos. Talvez traga alguns amigos. Não precisa bancar o bonzinho. Ele não bancou quando te traiu com sua esposa. Nós o encontraremos, daremos a ele o que ele merece e voltaremos para casa. Combinado. Continuamos a jornada em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, até chegarmos ao rio Connecticut, onde David quebrou o silêncio, perguntando, sentindo fome? Não. Bem, eu estou. Com essa declaração, ele saiu da rodovia, e nós localizarmos um aconchegante pub familiar, onde nos deliciamos com 2 grandes cheeseburgers. Enquanto eu pedia uma cerveja, David interveio, informando a garçonete que ele aceitaria um chá gelado. Olhei para ele incrédula. Você não acha que eu mereço uma cerveja? Você vai precisar de suas faculdades intactas quando chegarmos. E então, dirigindo-se à garçonete novamente, ele reiterou, ele vai querer um chá gelado, e eu também. Olhei para a garçonete e dei de ombros. Durante o almoço, nós nos aprofundamos nas perguntas que eu tinha para Marie. Eu busquei respostas sobre o porquê e por quanto tempo, suspeitando que ela possuía pelo menos conhecimento parcial. Mais importante, eu lutei para entender como ela podia me enganar por um período tão longo. Não é exagero dizer que Marie era como uma segunda mãe para mim. Quando seu cônjuge o trai, é devastador, mas compreensível. Os votos matrimoniais não oferecem proteção absoluta contra a traição. No entanto, espera-se que as mães incorporem algo mais elevado. Elas devem amar incondicionalmente, apoiar firmemente e permanecer verdadeiras em tudo. Foi quando David deu a segunda má notícia do dia. Talvez tenha sido isso que aconteceu. O que você quer dizer? Talvez ela tenha se sentido compelida a apoiar Ariel, apesar de ter vergonha das ações da filha. Naquele momento, percebi que Marie nunca poderia me priorizar em vez da própria filha. Não diminuiu a dor, mas me preparou para o que nos esperava na casa dela. Não havia mais dúvidas. Eu tinha perdido uma esposa e uma mãe no mesmo dia. Eram 4 da tarde quando chegamos na casa de Marie. Ninguém nos recebeu na porta, indicando que talvez Ariel não tivesse ligado, e Marie não estava nos esperando. Devo esperar aqui? Talvez você devesse falar com ela sós. Você esteve ao meu lado durante tudo isso. Você está profundamente envolvido agora, então pode muito bem me acompanhar até o fim. David me ajudou a sair do carro, e juntos seguimos até a porta, onde tocamos a campainha. Em vez de Marie, foi George Jr. quem atendeu. Pisando na varanda, ele fechou a porta atrás de si. Henry, estou aliviado em ver você. Sua esposa ligou para a mãe algumas horas atrás, e ela está perturbada desde então. Ela está realmente lutando, Henry. Eu não a vejo assim desde que o pai faleceu, e mesmo assim ela se manteve melhor do que está agora. Bem, o engano de Ariel foi exposto, e sua mãe está envolvida. Engano?
O que você quer dizer? Ariel foi infiel a mim, e minha mãe estava cobertando ela. A postura de George enrijeceu quando ele fixou os olhos em mim. Isso não pode ser verdade. A mamãe mentiu para mim ontem à noite, insistindo que Ariel estava aqui o fim de semana todo. Você a viu? Eu só vim para levar a mamãe para um brunch, mas Ariel não estava aqui quando cheguei. Isso porque ela estava na costa de Portland o fim de semana todo, hospedada com um antigo colega de Connecticut. Tanto Ariel quanto a mamãe me enganaram repetidamente, e estou aqui para confrontá-las. George olhou de relance para a porta. A mamãe está em um estado frágil, Henry. Eu não acho. Não vou ser duro com ela, mas preciso de respostas. George hesitou antes de reiterar. Ok, mas ela está realmente lutando agora, Henry. Por favor, seja gentil. Vou tentar o meu melhor. Quando me aproximei da porta, David interrompeu. Acho que vou ficar aqui, isso é um assunto de família agora. Relutantemente, concordei. Ao cruzar o limiar da casa familiar, percebi que seria minha última vez entrando. Meu relacionamento com Ariel e Marie havia terminado, e eu temia confrontar a mãe de George com a verdade. No espaço de um único dia, perdi metade da minha família, alterando minha vida irreversivelmente. Lá dentro, os soluços de Marie chegaram aos meus ouvidos, e ao me ver, seus gritos se intensificaram conforme o peso de sua traição afundava. Ao me aproximar dela, testemunhei sua angústia e qualquer desejo por respostas desapareceu diante de sua silenciosa admissão de culpa. Não busquei mais explicações, sua dor superava qualquer mágoa que eu pudesse infligir. Com o coração pesado, proferi um simples adeus a Marie antes de partir, deixando sua angústia ecoando atrás de mim. Talvez, aos olhos dela, eu tivesse sido como um filho. Enquanto eu me afastava, o comentário de David sobre a rapidez da minha saída pairava no ar. Eu acenei para David e sugeri: vamos? 2 minutos depois, estávamos na estrada indo para o sul em direção a Connecticut. Enquanto dirigíamos em silêncio, minha mente começou a clarear, e eu refleti sobre o papel significativo que meu irmão David desempenhou em minha vida. Desde nossos primeiros dias na quarta série até a escola primária, ensino médio e nossa reconexão. Depois da faculdade, eu ponderei onde eu estaria sem ele. E se ele não tivesse se transferido para minha escola naquele ano e se sentado atrás de mim na sala de aula? Quem eu seria sem um irmão para me acompanhar na jornada da vida? Quem mais teria me apoiado em tudo isso? Olhando para David enquanto viajávamos de volta para Burlington, expressei minha gratidão, dizendo: obrigado, cara. Não sei onde estaria agora sem você. Sem desviar o olhar da estrada, ele respondeu simplesmente: é para isso que servem os irmãos. Depois de um momento, ele acrescentou: sabe, isso ainda não acabou. Eu sei. Não acabou. Mas o casamento acabou. Continuamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Percebi que precisaria encontrar um advogado em breve. Haveria alegações, refutações e lágrimas. Como Jinx, com renda dupla, sem filhos e jovens, não tínhamos muito em termos de ativos ou investimentos. Como alugávamos e não éramos donos, dividir nossa propriedade seria direto. Por uma hora, nenhum de nós falou até que David finalmente quebrou o silêncio. O que está pensando? Só pensando se terei que encontrá-la novamente, dividindo a bagunça de sempre. E quem fica com a minha custódia? Olhei para minha amiga, ainda focada na estrada, sorrindo como o gato de Cheshire. Acho que sou eu. Ela vai lidar com muita coisa do jeito que está. Para qualquer passante na rodovia nos observando rindo como tolos, podemos parecer velhos amigos curtindo um passeio tranquilo de domingo, trocando piadas e brincadeiras. Ele uma vez se chamou de meu amigo, mas ele significava muito mais. Estremeci ao pensar onde eu estaria sem meu irmão. Nem preciso dizer que o fim do casamento não foi direto nem calmo. Ariel não estava em casa quando chegamos. Na verdade, ela tirou a semana seguinte de folga e passou com a mãe. Recebi os telefonemas e mensagens de texto esperados, mas eles não revelaram nada de novo. Quando ela voltou e pediu perdão, eu não tinha nada a oferecer.
A traição dela não foi um erro isolado cometido em um momento de embriaguez. Foi um padrão calculado e contínuo de engano que começou enquanto Krapsak estava trabalhando em Hartford. Apesar das explicações dela, recusei-me a aceitar quaisquer desculpas, incluindo a velha história: eu não tirei nada de você. Isso foi um absurdo. Eventualmente, ela se mudou, e depois de 9 meses, o divórcio foi finalizado, com ela se mudando para Portland. Infelizmente, ela repetiu seu erro ao se casar com o cara. No entanto, esse segundo casamento durou menos de 2 anos. Ele acabou se revelando um traidor sem remorso, e ela foi a única que não viu isso chegando. David e eu nunca conseguimos fazer aquela viagem de volta ao norte para o encerramento que precisávamos. Quando minha perna sarou e eu recuperei minha força, Krapsak não parecia mais valer o esforço ou o risco. Eu não iria sacrificar minha liberdade por uma desculpa tão inútil de pessoa. Marie ocasionalmente liga, e eu me esforço para manter a civilidade. Cada ligação envolve um pedido de desculpas, e comecei a responder com um simples: eu entendo, Marie. Talvez um dia eu a perdoe de verdade, mas o dia ainda não chegou. O afeto que eu tinha pela minha madrasta não é tão forte quanto costumava ser, mas passei a reconhecer a posição difícil em que Ariel a colocou. As ações enganosas de Marie visavam salvar meu casamento, esperando que Ariel caísse em si. No entanto, no final das contas, provou ser uma tentativa fútil de atingir um objetivo inatingível. Ela me fez um pequeno favor, embora pareça mais egoísta do que altruísta. Marie nunca permitiu a presença de Ariel em sua casa e manteve uma atitude distante em relação a ele, tratando-o como um estranho mesmo depois do nosso casamento. Embora possa parecer muito pouco, muito tarde, reconheço o esforço que ela fez para fazer isso. No entanto, suas ações levaram sua filha a se isolar dentro de sua própria família e possivelmente contribuíram para a queda de seu segundo casamento. Para mim, a vida continua. Já faz quase 2 anos desde aquele dia crucial, e estou pensando em testar as águas do namoro. Embora alguns possam perceber esse período como longo, a mudança se desenrola gradualmente e exige um esforço considerável para mim. Confiança, especialmente, é uma jornada lenta agora. David ainda me visita regularmente, mas agora tenho a liberdade de visitá-lo com a mesma facilidade. Ele está vendo uma mulher encantadora com uma risada contagiante. Ela está ciente da minha situação e deixou claro os seus sentimentos sobre infidelidade. A dinâmica mudou, e eu me pego com inveja da minha amiga, imaginando que um dia eu também passarei por isso. Costuma-se dizer que o divórcio se assemelha a uma morte na família, mas essa analogia não é suficiente. O divórcio parece mais como se metade da família morresse, deixando a outra metade para sobreviver da melhor maneira possível.